Hoje é dia de um dos meus quadros prediletos aqui no canal, vai interessar a 7 pessoas, mas em que eu indico discos, livros e filmes desconhecidos, mas que eu acho que vocês podem gostar. Minha dica de hoje é a obra de um escritor brasileiro especializado em histórias policiais, um cara super talentoso que fez livros fantásticos. Estou falando do maranhense José Louzeiro. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta-feira. E queria agradecer demais aos quase 700 assinantes do meu site, andrebarcinski.com.br. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. Se você não conhece o site ainda, dê uma olhada. Por R$ 20 por mês você tem um monte de benefícios. Textos inéditos, cursos, debates, workshops, acesso ao acervo ilimitado do site. Tem muita coisa legal. Bom, hoje eu queria falar de um escritor, pouquíssima gente fala dele hoje, mas ele foi um cara muito importante, tanto no jornalismo, quanto na literatura, quanto no cinema brasileiro. E também na televisão, porque ele roteirizou muitas novelas do Brasil. Estou falando do maranhense José Louzeiro. O Louzeiro morreu em 2017, só para não falar besteira exatamente, aos 85 anos de idade, depois de uma carreira brilhante. O cara escreveu dezenas de livros. O meu primeiro contato com a obra do José Louzeiro, a obra literária do José Louzeiro, foi esse livro aqui, O Estrangulador da Lapa. Um livro que me marcou muito, assim, porque eu me lembro que eu pensei, nossa, é uma história policial passada perto de casa, né? Tipo, eu estava acostumado a ler livros ingleses, americanos e tal, e tinha um cara aqui que escrevia sobre crimes ocorridos no Rio de Janeiro, né, na Lapa e tal. E virei um fã do Louzeiro, né? Eu tenho bastante livro dele, vou mostrar aqui rapidamente aqui. Tem uma coleçãozinha respeitável de livros do Louzeiro, muita coisa legal, né? Ele foi um cara que ele foi repórter policial e ele fez muitos livros também sobre as coberturas policiais dele. Esse, por exemplo, Araceli, Meu Amor, é um livro que foi um grande sucesso sobre o crime que vitimou essa menina aqui, a Araceli, né, no Espírito Santo. Foi um crime muito marcante dos anos 70, né, acho que o crime foi em 73, 74, e esse livro vendeu muito. Foi um livro assim que era uma mistura de reportagem com umas coisas ficcionais, falava... É muito interessante esse livro, é muito, muito legal. O Louzeiro fez outros livros muito, muito importantes, né? Por exemplo, ele lança uma Infância dos Mortos, que é adaptado depois pelo Hector Babenco em Pichote, A Lei do Mais Fraco. O Pichote foi baseado nesse livro do Louzeiro. Bom, além do Pichote, o José Louzeiro é responsável pela história de um outro filme marcante do cinema brasileiro, que é Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, né? Baseado num livro dele, que ele lança nos anos 70 e depois é adaptado para o cinema. E ele tem uma carreira, eu estava vendo aqui, quantidade de livros do Louzeiro, ele tem dezenas de livros, né? Esse livro é muito, muito engraçado, assim, muito curioso, porque é um livro sobre as aventuras do audaz perito Jesuíno Conde e do seu intempestivo auxiliar Manga Rosa, né? Quer dizer, ele pegava esses clichês assim da literatura policial, mas ele transportava elas para uma realidade nossa, né? Para uma realidade urbana brasileira e tal. Então os livros dele são muito, muito interessantes. O Louzeiro, numa carreira, ele morreu com 85 anos, né? Ele escreveu mais de 40 livros e ele roteirizou muitos filmes, O Homem da Capa Preta, Amor Bandido, ele trabalhou com Jesse Valadão, ele é um cara realmente com uma carreira assim brilhante. Se você curte histórias policiais, especialmente histórias policiais com esse viés assim do submundo do Brasil, né? Não só do Rio de Janeiro, porque ele escreveu, como eu falei, o Araceli, Meu Amor é Passado no Espírito Santo, o Infância dos Mortos, que deu origem ao Pichote, é um livro sobre menores abandonados e, né, fala das crianças abandonadas e conta histórias incríveis, assim. Conheça a obra do Louzeiro, né? Eu acho que ele é um cara que merece ser lido, merece ser mais conhecido. Deixou muitos livros, foi um cara super importante, como eu falei, para a televisão, para o jornalismo. E quem acha que o Brasil não tem uma tradição grande assim de romance policial está errado. Tem sim. Esse cara escreve romances policiais desde os anos 50, final dos anos 50, quando ele começa a carreira dele.
José Lozeiro é minha recomendação de hoje. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, conheça e assine meu site de jornalismo cultural andrebarcinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural hoje em dia. Escrevo 3 textos inéditos por semana, exclusivos para o site. Promovo cursos, debates, workshops só para assinantes. Você assinando por R$ 20 por mês, você tem, além de todos esses benefícios, acesso ilimitado ao acervo do site, que tem quase 800 textos e 80 cursos, desde história do cinema até história do pós-punk, história do punk, debates sobre música brasileira dos anos 70. Tem muita coisa legal. Conheça lá andrebarcinski.com.br.